Programa Onde Anda Você. Hoje vamos conhecer um pouco do Cristóvão Senna. Por sinal, as pessoas que acompanharam o Cristóvão Senna sempre falam bem, consideram como um craque de bola, mas vamos saber com o Cristóvão. Primeiramente, Cristóvão, gostaria de saber seu nome completo, a idade. Meu nome completo é Joaquim Cristóvão de Andrade Senna. Eu estou com 69 anos. Eu nasci no dia 26 de maio de 48. Eu faço agora 69 anos. Posição? Eu tive duas posições. Eu joguei no meio do campo, aqui em Santarém, na seleção Santarena, no América e na seleção. E quando fui para o Paysandu, eu fui como meio campista. Mas aí houve um problema de contusão do zagueiro lateral direito do Paysandu. Ele foi vendido, que era o Valtinho, e bebia muito, coisa e tal. E aí o Castilho, que era o nosso treinador, ele me fez uma experiência comigo na lateral direita. Eu aprovei e aí ele me manteve lá por um curto período com o lateral direito. Você começou com quantos anos no futebol? Eu comecei com 16 anos em 64. Qual time? No América. Eu estudava no Doamando. O treinador do América era o Márcio Cunha, que era o professor de educação física na época no Doamando. E ele agia como professor e como olheiro do América. Então ele ia vendo aquela molecada que tinha jeito para o negócio e ia levando para o América. Quando eu cheguei no América, eu encontrei lá uma turma de colegas do Doamando. Prached, Luzil, o Cacareco, o Cafo, o Tovica, Nelson. Então essa turma, o Prachedes, o goleiro Zé Mário. Então essa turma toda, era o João Figueira, essa turma, o Valério. Então era um time praticamente de estudantes, mesclado com uns 4 ou 5 que não eram estudantes, né? Que era o Truíra, o Coruja, tinha o Arinos, o Mané Moraes. E esse time foi, quando eu entrei nesse time aí, foi em 64. Você jogou pouco no futebol santareno. Quais as equipes você atuou e qual foi a época que você atuou? Eu disputei 4 campeonatos santarenos. No 64, 65 e 66. 67 não houve campeonato porque o Aderbal Correia, o estádio, houve uma reforma nele. Tá? Quais os nomes que foram dados ao estádio velho Elinaldo Barbosa dos Santos? Olha, ele era dos padres, né? Então o terreno era dos padres. Mas eles fizeram o primeiro campo da equipe dos marianos, vamos dizer assim. Era da igreja, tá entendendo? Quando ele recebeu a reforma, foi para 48, no centenário, então ele recebeu o nome do Aderbal Correia, tá? Aderbal Correia. E depois ele mudou para Elinaldo Barbosa. Eu conheço só esse, porque anteriormente ele não tinha nome. Ele foi ter nome com o Aderbal Correia, que ficou até 69, quando houve o assassinato do Elinaldo Barbosa. Depois mudaram para homenagear o Elinaldo, que ele era muito envolvido com futebol, era prefeito da cidade, ele veio substituir o Elias Pinto, que tinha sido cassado. Então, quando assassinaram o Elinaldo Barbosa, aí passaram-se uns meses, trocaram o nome do estádio para Elinaldo Barbosa em função do que eu falei. Era envolvido com a Liga, no São Raimundo, o esporte em geral, e foi isso. Então eu disputei 4 campeonatos, 64, 65, 66, 67 não houve, e 68. Em 68 eu terminei o científico no Dom Amando, e coincidentemente eu fazia parte das seleções que eram convocadas, e titular, e em 68 nós nos classificamos aqui na região do Médio Amazonas para disputar a final em Belém. E me viram jogar e me fizeram 2 propostas, uma pelo Paysandu, outra pelo Remo. E em função do Mané Moraes, da família Moraes, muito amigo, que tinham jogado no Paysandu, e também eu tinha preferência assim pelo time do Paysandu, eu fiquei no Paysandu. No final de 68, antigamente, naquela época, a maioridade era com 21 anos. Eu estava com 20, eu tive que vir em Santarém com contrato para o papai assinar, o Boané Recena assinar, para eu voltar para Belém, para mim fazer parte do plantel do Paysandu naquela época. Eu mesmo, fazendo 69 anos agora, eu ainda jogo bola,
mas todo igual um Robocop, todo enfaixado o joelho. Não, e vai lá só e dá um passezinho aqui, outro lá. É mais motivo para ficar confraternizando com os amigos, estar dentro das quatro linhas, né? É como eu digo lá no Campo Novo lá. E aí, olha, a minha vitória é entrar em campo. O resultado do placar, se eu ganhei ou perdi, para mim não interessa. A minha vitória é entrar em campo, né? Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo. Bem, no programa Onde Anda Você, hoje vamos conhecer um pouco do lateral direito, Daniel Feitosa. Primeiramente, como é o seu nome completo? Meu nome é Daniel Ferreira Feitosa. Daniel, quantos anos hoje? 67, menino. Começou a jogar com quantos anos? Com 14 anos no Magaref. Com 14 anos você já jogava o principal ou jogava só peladas? Não, o principal do Magaref mesmo, do Bada, do Pacu. E depois eu fui pro Bom Sucesso, que depois virou Sport Santarém. Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessas três equipes que você jogou, desses três times que, juntando tudo, se resume no Esporte Clube de Santarém, não é isso? É verdade, Peninha, porque primeiro o Bada fez o Bom Sucesso antes do Magaref, né? E o Bada contratou muitos jogadores já rodados e os funcionários do Matadouro quase não jogavam. Aí o Pacu também foi e criou, com o FIC, com o GEM, criaram o Magaref. Aí a gente teve condições, né? A gente jogar no Magaref. Aí fizemos um grande clube que foi o Magaref, né? Comando do Pacu, do FIC, do GEM. E a gente fez uma grande equipe, a gente disputou o campeonato suburbano aqui no campo do veterano, que era dirigido pelo não sei nem quem comandava esse campeonato aí, mas a gente jogava, fazia parte, né? E fizemos uma grande equipe. Depois que eu passei por Bom Sucesso também, que era uma grande equipe que o Bada fez, né? Mas tinha bons jogadores, a gente era mais novo, não conseguimos entrar. Então eu fiquei, eu acho que uns 3 anos jogando no Magaref com o Pacu. Você participou da fundação de algum desses times? Menina, de todos os dois, Magaref e do Bom Sucesso. Me lembro do Bom Sucesso, foi 25 de maio de 61. Eu tinha 16 anos, foi 9 da manhã, foi empossado o presidente, foi o seu Boaventura Cardoso, pai do Valquir, né? Eu estava na hora lá, a garotada que jogava lá no segundo quadro, a gente fez parte, e todos os garotos assinaram um documento lá, né? E seu Boaventura foi um grande baluarte, um grande presidente, que deu muito exemplo para a garotada, e de lá o Bom Sucesso tornou um grande clube. Foi por isso que depois ninguém conseguiu jogar, porque o Bada contratou muitos jogadores bons, no caso do Luiz, né, baiano, e foi muito jogador bom, né, meu pai. Aí a gente teve que fazer o Magaré. Foi por isso que o Pacu criou uma nova equipe na mesma casa. E o Esporte Santarém? O Esporte Santarém já veio, Pinha, depois com 76 com Antônio Cardoso. Você sabe disso, né, que ele assumiu o lugar de César Amor, né? César Amor também foi antes do Antônio Cardoso, foi o último presidente, e que tinha um colchão de mola, deu um emprego para quase todo jogador lá na fábrica dele, de fazer colchão, fazer móvel. E depois ele teve que ir embora, e veio Antônio Cardoso, que em 76, que criou o Esporte Santarém, aí que virou, Peninha. Foi o grande time profissional aqui de Santarém, foi o primeiro clube, o Esporte Clube Santarém, que foi profissional. Eu treinei até antes de começar o Parazão, mas depois veio a grande minha fase também boa, que foi para jogar lá em Itaituba, a convite do João Neto e do Paulo Vieira. Agora, Daniel, Esporte Santarém, Bom Sucesso, o Magaref, o local onde esses times treinavam? Olha, Peninho, hoje é uma feira, né, que era o campo do veterano, que os grandes clubes eram Morango, Veterano e Bom Sucesso, Magaref. O Morango não, treinava lá onde é a universidade, mas o Veterano, o Bom Sucesso e o Magaref treinavam no campo do Veterano. Cada dia era uma equipe que treinava. Hoje é o Mercadão? Hoje é a feira do Mercadão.
E agora falando individualmente do Daniel, você começou com 16 anos, Daniel, fala um pouco da tua trajetória, por onde você passou? Olha, primeiro, como eu te falei, né, foi o Magaré, depois o Bom Sucesso, depois me levaram para o veterano. Quando eu cheguei em casa eu já era do veterano, eu tinha 16 anos, naquele tempo de menor não se governava mesmo, né, e eles precisavam de um grande lateral direito, que foi primeiro o seu Roberto, do Ibama, depois teve problema no joelho, aí contrataram o Demetrio Miranda, mas o Demetrio não encaixou como eles queriam, aí botaram o Zequinha da Bebé, pai do Ailton também, mas também o Zequinha não encaixou, aí o Dodge Paixão me viam jogar no segundo quadro do Bom Sucesso, né, que era uma grande equipe, aí eles falaram lá pro técnico que no Bom Sucesso tinha um grande lateral. E quem é o lateral direito? É o Daniel, filho do Dico da Mangueira, que meu pai era sócio no veterano. Aí eu estava treinando, de foram tudo me olhar na beira do campo. Quando eu cheguei em casa, eu já era do veterano, Peninha, sem eu dizer se queria ou não. Quando eu cheguei em casa, minha mãe me mandou assinar os documentos, tudinho, eu já era do veterano. Eu fiquei até assim meio chateado, porque eu tinha um compromisso com o seu Boaventura, né? O grande comandante do Bom Sucesso, que eu cheguei em casa já era do veterano, mas você sabe que naquele tempo ninguém se governava, a mãe que mandava, o pai que mandava na gente. Então foi assim minha trajetória do Bom Sucesso pro veterano. Aí foi aquele grande time, né, que jogou contra a seleção brasileira aqui, que a gente colocou a faixa aí, e no Leonardo Barbosa, aqueles grandes jogadores que vieram pela seleção brasileira, e eu fiz parte desse jogo lá. Eu joguei 20 minutos, mas joguei contra a seleção brasileira. Então foi assim, do Bom Sucesso pro veterano, do veterano fui pro São Francisco, do São Francisco eu vim pro São Raimundo. Mas também no São Raimundo tinha um punhado de jogadores, aí não teve condição de eu ser titular lá, e voltei pra aldeia aqui pro Bom Sucesso, que depois tornou o Sport Santarém. Agora, desses times todos que você jogou, Daniel, você que coleciona também fotos, você também busca sempre arquivos, você lembra alguma formação desse time? Por exemplo, veterano, quando você foi para lá, você com 16 anos, você lembra a maioria dos jogadores que atuaram com você? Me lembro sim, o goleiro era o Chabrega, Amor Chabrega, né, e o Edmar, lateral era eu. Os dois eram do veterano? Era, os dois goleiros do veterano, eles compraram, os dois goleiros do São Francisco, os dois do São Francisco, o Amor Chabrega e o Edmar. Aí lateral era eu, o lateral direito era eu, o zagueiro central era o Mondego, o quarto zagueiro era o Ricardo Negão, o lateral esquerdo era o Mané, que até já morreu. O Mané jogou no Flamengo, jogou no Norte, né? Me lembro benzinho. Depois veio o Odair do Tapará. Odair. Aí a cabeça de área era o Paixão, era o Donaldo, que chama de Sujeira, né? Botica e o Dote. Aí o ataque era o Paulo Roberto e o Paulinho, um rapaz que também era primo do Dió, também jogou muita bola, e essa era a formação titular do veterano. Agora eu pergunto, nessa trajetória toda, começando 16 anos até hoje você está no esporte, Daniel, você sente alguma mágoa, alguma decepção, alguma coisa do esporte? Você acha que não? Você conduziu a família normal, conduziu sua vida normal, sempre ao lado do esporte? Não, Peninha, eu não tenho mágoa do futebol, não, porque quando no meu auge mesmo, eu tive que trabalhar, né, e preferi o trabalho e me dei bem no trabalho. 3 anos trabalhei lá, 3 anos trabalhei em Itaituba lá, e me dei bem. No meu auge mesmo foi quando eu me transferi para Itaituba. Eu não tenho mágoa no futebol, nem me arrependo, porque já tinha filho, tinha esposa, eu tinha que trabalhar, né, como eu falei anteriormente, futebol em Santarém, até hoje a vida é curta, você vê como está o futebol hoje caído. Futebol santareno, até os profissionais, você vê a situação de São Raimundo, não sabemos como é que está hoje, né, a situação, como é que se passa. Então eu, prevendo isso aí, eu preferi o emprego e estou bem hoje, graças a Deus. Tenho um bocado de filho já que eu criei e todos me ajudam. E não me arrependo não, Peninha, de ter largado o futebol santareno e procurar trabalho. Não me arrependo não. O que tinha de dar futebol eu dei e estou dando contribuição. Eu estou ajudando agora o Riva, que está tomando conta do esporte santareno. Fomos para Monte Alegre agora, foi dando apoio para ele com o técnico Patrick. Não me arrependo não, ter ido com a minha filha dando apoio. E tivemos uma boa impressão de ir lá e fomos vice-campeão. É isso que o futebol precisa, Peninha. É uma alegria assim que você conseguiu durante essa trajetória no futebol? Qual a maior alegria, assim, um momento assim que você diz, olha, esse, Peninha, foi o momento da minha maior alegria no futebol? Peninha, foi quando o senhor Ademar de Souza, do NSS, né? Era o técnico
do Esporte Santarém, nós jogamos uma Copa Transamazônica aqui, que veio time de Macapá, time de Goiânia, jogar aqui de Manaus. Aí nós estamos jogando um jogo com São José, o Macapá. Nós estávamos perdendo o primeiro tempo de 3-0. Aí o Ademar não queria que o lateral e os laterais avançassem, deixassem para o meio de campo. Aí o Paulo Roberto entrou em campo e disse: olha, Daniel, faz o que tu acha melhor. Aí, Peninho, eu desobedeci a ordem do meu treinador. Eu fui para cima, comecei a cruzar a bola, e o Paulo Roberto empatou o jogo. Aí eu cruzei uma bola na cabeça do Baiano, ele fez um golaço contra o Sarará, aquele goleiro da Tuna. E ele estava jogando pelo time de Macapá. E o Jadson, um cara que até jogou no Fluminense do Rio, já jogou no Atlético, jogou no Atlético Mineiro. Então isso foi, eu desobedeci, mas isso foi a maior alegria da minha vida, ter desobedecido ele. Cruzei 3 bolas no peito do Paulo Roberto e uma na cabeça do Baiano. Nós viramos o jogo para 4-3. Isso foi uma grande alegria, que nesse dia só dei uma surpresa de demissão porque eu desobedeci ele. Mas eu não me arrependo de ter feito isso com ele, apesar que ele é uma pessoa que foi muito, me aconselhou muito o Ademar, né, um paizão para nós. Mas eu desobedeci e consegui virar o placar, né? Cruzei as bolas na área que eles precisavam. E o Paulo Roberto gostava desse tipo de jogada. Ele não tinha muita técnica embaixo, ele era grossão, ele gostava de bola na frente, ele chegava e batia. Então foi uma das maiores alegrias no futebol, que nessa noite nós viramos o placar e se classificamos. Qual o maior amigo seu que você conseguiu jogando? Um amigo seu, jogador de futebol, dentro de uma equipe que você tinha uma consideração muito grande? Eu tive muito, mas meu maior amigo meu foi o Nezinho. Conselheiro, me ajudou muito quando era situação difícil, ele me ajudou muito, e hoje faço parte da igreja da família dele, por sinal até o neto dele e a filha dele, uma pastora da igreja que ele frequentava, né? Ele morreu já dentro dessa igreja, e eu frequento para homenagem a ele, porque eu fiquei devendo muitas homenagens pro Nezinho. Então tive muitos amigos, como o Valquir, o próprio Bárbara, final do Bárbara, mas o Nezinho para mim foi o maior de todos, porque me ajudou também muito na minha vida. Quando eu construí minha vida, estava começando, e foi um grande amigo. Ele e o Rodi me levaram para a igreja, e ele com o Rodi me levaram para a igreja, e até hoje também devo muito essas duas pessoas que morreram já. Agora, Daniel, dentro dessa, a gente sabe que quem joga bola, principalmente na sua época que você jogou, tem sempre aquelas histórias, sempre alguém, quando a gente faz esse programa, as pessoas, poxa, Peninha, esqueci de contar uma que aconteceu. Por exemplo, você contou essa agora do Paulo Roberto, desobediência ao treinador. Você tem uma outra história interessante dentro do futebol? A gente tem muito, né? E sabe que, mais às vezes, eu vou contar uma do Bada, que o Bom Sucesso perdeu um campeonato, né, um time massa, perdeu, e todo mundo deixou, a diretoria deixou, e o Bada, você sabe, que o Bom Sucesso saiu da casa dele. E no começo do ano o Bada colocou no rádio, acho que foi até na rádio mesmo, na rádio clube, que ele botou que para todo mundo comparecer às 15 horas no campo do veterano, que ia começar o treinamento, e o Bom Sucesso estava com um treinador novo que tinham contratado, e nós tudo correndo para lá. Eu cheguei lá, eu vi muita gente no meio do campo mesmo. E aquele José Monteiro deu uma camisa do América pro Bada. Ele usava muito aquela camisa, porque ele gostava, porque ele era do amigo dele. E quando eu cheguei no campo lá, eu, Baiano, Cabine, cadê o treinador? Aí o Bada estava no meio da turma lá, era muito garoto, muito rapaz lá. A gente perguntou: Bada, cadê o novo treinador? Ele disse: não, sou eu mesmo. Mas como? Não, só fui pegar a camisa. Eu virei duas vezes essa camisa que o José me deu. Então, todo mundo aí de lá, desse dia começou o treinamento, aí o time desandou de novo, e fomos para frente de novo. Mas foi assim, ele enganou a gente, né, que é novo treinador, nós fomos para lá, chegou lá, era o Bada, o mesmo treinador, não mudou nada. Você perdeu algum amigo nessa sua trajetória assim? Você falou agora do Nezinho, falou do Rodi também, mas você perdeu assim outros amigos assim, tão importantes na sua vida? Perdi o Bené. Morava bem aqui, era meu amigão, perdi ele sim. Além do Rodi com o Nezinho, perdi o Bené. Era muito meu amigo. Perinho Moreira também. Era muito nosso amigo. Poxa, ele vinha muito aqui comigo. Daniel, a gente se despede, desejando a você
muitos anos de vida, muitos trabalhos. Eu sei que emociona, a gente que apresenta também, a gente fica emocionado também nesse momento tão bacana de contar a história do que o jogador fez. A gente abriu esse quadro, emociona todo mundo, eu sei que é assim mesmo, mas todos os jogadores até hoje que eu entrevistei, todos se emocionam nesse quadro realmente. E a gente espera que você dê seguimento à sua vida. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro ia... Primeiramente vamos falar da vida do seu Zizito, lateral esquerdo, mais conhecido na equipe do Olímpico. Primeiramente, seu Zizito, a idade, quantos anos você tem, que ano você nasceu? Eu nasci em 1934, dia 20 de março. Já completei agora em março 83 anos. Ainda joga? Às vezes ainda corro atrás de bola, mas sem compulsão mesmo para manter o físico, né? Você foi fundador de alguns times aqui em Santarém. Você, por sinal, há muitos anos trabalha no esporte santareno. Eu fui fundador do São Cristóvão. O nosso presidente lá era o Sandu, irmão do Batista de Cecebuta, era irmão dele. Fundamos São Cristóvão, aí depois fundamos o Olímpico. Mas eu sempre gostei de bola, né? Eu sempre sou apaixonado por bola, até hoje. Na época que vocês fundaram São Cristóvão, você lembra o nome das pessoas que na época fizeram a composição de chapa ou não? Eu não estou bem lembrado, né? Eu não estou bem lembrado, porque faz muitos anos, faz mais de 50 anos isso, né? Isso está fazendo uns 60 anos. Depois veio o Olímpico. O Olímpico já foi depois, né? Agora, do Olímpico, os fundadores do Olímpico foi eu, o Zé Neves, que hoje é falecido, o Miguel, que chama o Miguelão, o outro foi o meu cunhado Gessilo, que era goleiro, o outro, que eu me lembro bem, eu não estou bem lembrado do nome do filho do Bendelai, que era nosso vizinho ali, aí nós fundamos. Aí nós inteiramos o resto por lá, sabe? Mas os fundadores foram esses, do Olímpico, né? Aí tu sabe como é que é, quando a gente forma um time, aí aparece um, aparece outro, né? Você jogou quanto tempo? Você jogou quanto tempo, você lembra? Eu joguei até 65 anos. Deixei de jogar porque os filhos já jogavam, né? E eu deixei de jogar bola. Só no Olímpico você era o lateral esquerdo do time? Eu era lateral esquerdo, eu fui presidente do Olímpico, eu fui treinador do Olímpico, eu fui representante do Olímpico. Tá aí o Luiz sabe disso, né? Você tem uma história que a turma conta que quando chegava um jogador no Olímpico, chegava um lateral esquerdo, você olhava para ele e dizia assim, não, você não é lateral esquerdo, você é ponta direita. Você deslocava esse jogador para lá para não lhe tomar a posição? Não, isso não aconteceu, sabe? Isso é a avacalhação do pessoal, né? Mas isso não aconteceu. Porque eu tinha que deixar um dia, né? Eu tinha que deixar. Mas a 6 sempre foi seu no Olímpico? Mas sempre foi. Hoje... Até hoje, se o Olímpico fundasse amanhã, eu era do Olímpico. Então você é do Olímpico, você? Gosto do Olímpico. Eu era torcedor lá em Manaus do Olímpico de lá, sabe? Aí, eu gosto do Olímpico. Eu gosto do Olímpico. Infelizmente, o Olímpico não é só o Olímpico, é o time pequeno, ninguém ajuda. Mas você tem várias histórias do futebol. Por exemplo, você ainda há pouco me falava que o São Francisco tem 7 estrelas. Tem 7 estrelas, né? Só que pra mim, não é só pra mim, não. 4 estrelas, o pessoal fala que foi. E eu sou testemunha. Que do Arara, uma do Chico Imbiriba, que o Chico Imbiriba começou no São Cristóvão aí com a gente. De lá que ele foi pro São Francisco. Esse jogo do Chico Imbiriba foi de noite, Norte e São Francisco.
Um empate do Norte. O Norte era campeão. E ficou 1-0 pro Chique. Aí o resto... Tem muita história, né? Você tem alguma decepção do futebol? Não, eu não tenho mágoa de futebol, não. Eu não tenho. Uma coisa, eu sou um cara que eu gosto de esporte, né? Eu posso falar em time de fora? Olha, eu sou palmeirense, de papo amarelo mesmo. Mas, quando joga outro time particular, eu torço pelo outro time. Quer dizer, eu sou um torcedor, eu não sou fanático. E eu gosto do Palmeiras, né? Eu não sou flamenguista. Eu não sou botafoguense. Mas eu torci pelo Botafogo, agora, ultimamente, né? E torço pelo Flamengo. Quando ele joga com um time de fora, eu torço pelo Flamengo. Uma alegria sua no futebol santareno, tem? Tem diversas alegrias. Eu tenho, apesar até do Olímpico, eu tenho até tacinha, umas tacinhas pequenas do Olímpico que eu ganhei, entendeu? Eu tenho alegria. Eu sou São Raimundino há muitos anos, desde 1940. Eu era garotão, eu sou São Raimundo. Tenho muitas glórias de São Raimundo, né? E desgosto não, porque futebol, um tem que ganhar, outro tem que perder, né? Mas eu sou assim, eu sou um cara que eu sou torcedor, entendeu? Como é que você vê o futebol hoje? Bom, o futebol... Olha, o futebol santarenho, para falar a verdade, depois que São Francisco e São Raimundo deixaram de disputar o campeonato, acabou-se o futebol em Santarém. Acabou-se. Você vai aqui no parque, né? Tem aquela garotada que não sabe dar um chute. Não sabe dar um chute, né? Não sabe dividir uma bola com ninguém. No meu tempo, era o Mané Luiz que jogava no São Francisco, era o Cecebuta. Era o Beleza Preta. Era o Beleza Preta. E dizia, acabou. Cuidado é uma pitomba. Nós estamos disputando uma partida. Eu cansei de dizer isso para ele, né? Joguei contra o Mazinho, né? Um irmão do Mazinho, o Acari, fui também dos fundadores do São Cristóvão, me lembrei agora. Ele era lateral esquerdo e eu era lateral direito. Depois que eu comecei a jogar lateral esquerdo. Como é seu nome completo? Meu nome é Zinoves Silva Pereira. Mas na bola? Na bola era Zizito. É só conhecido por Zizito. Aqui, se você procurar o meu nome, você não vai encontrar. Mas cadê onde é que mora o Zizito? Aquele marceneiro. Todo mundo me conhece. Na época dizia Zizito do Olímpico, era mais fácil também. Era mais fácil. Hoje mesmo, tem um garoto também aqui, filho do Sica, neto do Picota, ele me chama... Esse Zizito do Olímpico, é só que você é conhecido. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo. Pensou em obra? Pensou em reforma? A solução é aqui. Agronorte Construção. Tudo que você precisa, do alicerce ao acabamento. As melhores marcas e com os melhores preços da região. Só aqui. Agronorte Construção. Aqui tem promoção de verdade o ano todo, todos os dias. Atendimento especializado para dar qualidade e segurança na sua obra. E mais, nas suas compras concorra a 10 salários mínimos. Agronorte Construção. Promoção todos os dias. Ninguém vende mais barato. A concorrência fica maluca com as promoções da Essencial. Começou o fecha mês, o melhor preço do Brasil você encontra aqui. Central de ar 12.000 BTUs de 2.599,90, sabe por quanto? Só 1.699,90. Computador i5 completo de 1.790 por só 1.049. Cadeira gamer apenas 649,90. Aqui não é brincadeira, é fechamento de mês de verdade. Tudo em até 12 vezes nos cartões. Essencial Santarém, em frente à Igreja de Fátima. O show dos preços baixos continua aqui na Casa Forte Construção. Piso tipo A por apenas R$ 22,90. Forro PVC anti-chama por R$ 14,90. Tinta acrílica em balde por R$ 79,90.
Treliça a partir de R$ 27,90. Compensado 10mm por apenas R$ 89,90. Lavatório masculina por apenas R$ 179,90. Casa Forte Construção. Aqui o nosso forte é vender barato. Casa Forte Construção. Avenida Borges Leal e na Bartolomeu de Guzmão. Show de prêmios Dacra. 4 bicicletas, 4 sorteios, 4 grandes momentos. A cada R$ 30 em compra, você ganha um cupom. Seguindo o Dacra Sport Center no Instagram, você ganha cupons em dobro. E lembrando, todos os seus cupons servem para os 4 sorteios. Galvão e amigos, toda semana eu estarei aqui para falar sobre o que rola no mundo do esporte. E sempre muito bem acompanhado. Nesta segunda, 10h30 da noite, Galvão e Amigos, na Band. Olha, Peninha, eu estou com 89. Eu sou de 27, do ano 27. E comecei a jogar, eu tinha 17 anos, mais ou menos. Tinha um timezinho que... Aí perto tinha um campinho aqui embaixo. E o Davi estava lá olhando, era o técnico de São Raimundo. Aí, quando terminou o jogo, eu estava com 17 anos. Aí ele me chamou, disse, Orlando, vamos embora lá comigo. Aí eu segui com ele. Aí nós fomos lá para onde é o Batista, que era o campo do Paysandu, lá que São Raimundo treinava. Aí me levou para lá. E fizemos o primeiro treino, foi o tempo que o Otávio, Nego Otávio, que era zagueiro, ele foi para Belém, passou uma semana em tratamento. E aí me lançou de zagueiro central, no lugar do Otávio, que eu era lateral direito, né? Mas na zaga eu jogava de uma ponta a outra. E aí ele me levou para lá e eu joguei, ó. Fiz o primeiro jogo contra o América. Eu não estou lembrado se ganhamos, empatamos, não sei. Aí ele me levou para lá. Aí quando o Otávio chegou, aí ele me passou para lateral direito. Aí pronto, eu não saí mais. Quanto tempo o senhor passou no São Raimundo? Você lembra? Conquista de títulos, gols, você fez algum como zagueiro? Olha, eu fiz uns 2, aliás, um fui até no Taro. Te lembra do goleiro do São Francisco? Eu fui cruzar a bola e fui bem no cantinho. Esse eu me lembro, estou lembrado. Agora o outro eu não sei. E agora, de outros gols, eu não me lembro. Você foi campeão com São Raimundo? Foi. Eu não estou lembrado também. Além do São Raimundo, que você, lógico que o torcedor mais antigo sabe que você se identifica, a família toda, com o São Raimundo Esporte Clube. Mas você também jogou em outras equipes em Santarém. Joguei no América. Do São Raimundo fui logo direto para... Naquela época tinha aquele que chamava 3 pau, você se lembra? E outros zagueiros bons que tenho lá. E aí eu fui para lá. Rapaz, não estou lembrado, eu sei que o presidente era o do Banco da Amazônia. Ele me deu um cheque, mas eu não estou lembrado também de quanto. Eu nunca recebi dinheiro, negócio de jogo, eu não precisava, porque eu talhava carne. E aí eu fui para lá, para o América. Com 2 anos tinha o Mané Moraes, o João Moraes, essa turma, todo velho Moraes, né? E Bidala, essa gente toda. Aí com 2 anos o velho morreu e terminou com... Aí o Davi me levou para lá, para o Fluminense. Jogou no Fluminense também? Joguei no Fluminense. No Fluminense eu joguei uns 3 anos. Você teve a oportunidade de jogar ao lado do seu filho, né? Joguei no Fluminense. Ele de lateral, você?
Ele de lateral esquerdo e eu Na central. joguei na central. Foi essa bola, esse jogo que o Osmar Simões finado, né? Estava narrando o jogo e ele tinha aquelas piadas dele. E teve uma bola que veio, eu matei no peito e passei para o Orlandino. Aí ele de lá, eu ouvi e estava também no jornal. Corta Pai, Filho e Espírito Santo. Ele falando nessa jogada. Marcante, né? Marcou, né? E eu fiquei com aquilo. Bem, São Raimundo, Fluminense, América, mas jogou no Veterano também, que é aqui do seu bairro. Esse foi que eu terminei lá. Eu já estava com 48 anos, mais ou menos. Ainda jogava como titular, lá no Veterano. Tempo do Ferreira, lateral direito. E na zaga eu corria de uma ponta na outra. Seu Orlando, eu sei que 90 anos não é fácil para a pessoa ter uma memória. Quais jogadores assim, mais aproximados, assim, que você gostava de jogar mais? Um time mais aproximado assim que você jogou, você lembra assim de alguns nomes? Olha, dos jogadores mesmo, tinha o Flecha, que era o goleiro, né? E Nego Otávio, Chicó, finado Chicó, que todos já morreram, né? E tinha o Guitinho, Mazinho, ainda joguei com Mazinho também. E tem os outros que eu não estou bem lembrado, Queixada. Eu acho que, não sei se você conheceu o Queixada. Você chegou a jogar Pedro Nazaré, Surdão, esse pessoal, você chegou a jogar ou só viu esse pessoal? Não, joguei com eles. Joguei. Surdão? Surdão. E o Paraense veio me buscar aqui um sábado para decisão lá. Paraense e Mariano. Óbidos. Aí eu fui para lá. E eu talhava carne, mas deixei um rapaz aí talhando para mim. E eu fui para lá, para Óbidos. E joguei pelo Paraense. O primeiro domingo, vencemos de 1-0. Aí eu tinha que voltar para depois tornar eu que no outro domingo já era decisão, eram 2 jogos. Tipo São Raimundo e São Francisco aqui, norte, lá era Paraense e Mariano. E aí, como quinta-feira, logo quinta-feira próxima, é 7 de setembro, isso eu me lembro bem. Aí ele disse, olha, Orlando, tu vai ficar, rapaz, que logo domingo tem o jogo. E nós vamos quinta-feira para Parintins, jogar com a seleção de lá. Então tá, eu fico. Aí eu fiquei. Aí fomos para Parintins, nós empatamos lá em Parintins. Aí voltamos, quando foi domingo próximo, nós ganhamos de novo. Campeão lá em Óbidos. Campeão em Óbidos, pelo Paraense. Mas eu não me lembro, tinha um Caxinguelê, tinha o goleiro, rapaz, me esquece o nome dele. Não estou lembrado, não. Orlandino, Nildo, Romário, esses você acompanhou, viu esses jogarem? Já, eu vi. Vi com Orlandino e joguei, né? Nildo, filho, também viu o Nildo jogar? Também eu vi. O Nildo, eu acho que tu sabe disso. Ele não dava refresco, batia muito. Viu o Romário, seu neto, jogar também? Vi. Bom de bola, mas ele sentiu, não sei se bateu no joelho, ele ficou... Foi estudar, né? Foi estudar, cuidar da vida E dele. também isso aí. O senhor hoje vai fazer 90 anos, senhor Orlando. Você acompanha ainda o futebol, alguma coisa de São Raimundo, principalmente, que é o seu time, o Botafogo, que é o seu time, o Paysandu, que é o seu time? Esse time ainda você acompanha ainda? Eu acompanho, às vezes, quando tem jogo, né? Que São Raimundo, quando, às vezes, ele jogava, mas eu não sou muito chegado mais dele no campo, nunca mais eu fui. E pelo rádio, televisão, você acompanha algumas notícias ainda? Acompanho. Sempre.
Seu Orlando, como era a bola no tempo que o senhor jogou, as primeiras partidas da sua vida? Como era a bola? Olha, parece até mentira, mas tinha aquelas costuras, né? Aquelas bolas de costura. Esquisita a bola, né? Esquisita, não é como agora. E logo depois, quando fui mudando, trocando de bola, né? Mas naquele tempo tinha esse negócio daquelas bolas costuradas. Quais os campos que o senhor jogou em Santarém, assim, campo oficial? Elinardo Barbosa. Elinardo Barbosa? Naquela época. O primeiro campo? Elinardo Barbosa. E o campo do Batista? Olha, o campo do Batista chamava o campo do Paysandu. Eu não sei se... porque o nome era esse. Mas prestava? Tinha grama, alguma coisa ou não? Não, era... Pelada, tá? Areia, um pedaço era areia, outro era daqueles barro, era assim. Mas era o único campo na época? O único campo. Não tinha ficava, era para cá, para cima, nessa travessia do jardim, muito longe. Mas treinei lá uma vez só nesse campo. Mas era aí no Paysandu. No veterano ali, onde é o Mercadão. Lá era o campo do veterano. Mas oficialmente, na época, para jogar campeonato, era do Paysandu? Era do Paysandu. Não. Era já lá no Elinardo Barbosa. O Paysandu era só para o São Raimundo treinava. Ah, lá o São Raimundo fazia os treinamentos. O maior amigo seu no esporte, o senhor conseguiu nesses 90 anos, assim, que você pode apontar? Qual foi o maior amigo seu dentro do São Raimundo, dentro do América? Olha, francamente, parece até mentira, mas eu nunca tinha, todos eram meus amigos. Eu considerava todinhos. Uma alegria sua no futebol? Olha, era quando ganhava o São Francisco. Aí sim, que era São Raimundo e São Francisco, né? Pô, o time que do São Francisco ganhava era aquela festa. Quando o São Raimundo ganhava, tinha lá pro mascote. Uma decepção no futebol? Não. Tranquilo? Tranquilo. Então, seu Orlando, a gente se despede. Desejo ao senhor muitos anos de vida, felicidade, continue torcendo pelo seu Pantera Negra e boa sorte pro senhor. E olha, Peninha, eu agradeço, apesar daquela vez, mas eu agradeço pelo que essa entrevista, tudo. Mas se faltou alguma coisa... Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal. E tudo que chegou primeiro, minha primeira namorada se perdeu de mim. E só ficou minha viola, meu cavaco, meu pandeiro e tamborim. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. O programa Onde Anda Você, hoje vamos conversar com o Papita, ponta direita do São Raimundo nos anos 70. Por sinal, fez parte também da seleção santarena e um jogador, na época, muito conhecido pelos santarenos e principalmente pela torcida do São Raimundo, pela qualidade e pelo chute que tinha. Batia muito forte na bola o Papita. Hoje a gente conversa, é o nosso convidado. Papita, boa tarde. Boa tarde. Nome completo? Rubem Aranha Tapazós. Papita vem de onde? Papita vem do meu pai. Casa. De casa. Apelido caseiro? É. Papita, você lembra qual o tempo que você jogou no São Raimundo? Mais ou menos por uns anos 70, mais ou menos, eu joguei no São Raimundo. Naquela época, você lembra de gols, conquistas?
me lembro um refrão que se deu num tempo que eu estava quase saindo para entrar no Beck. Nesse tempo, eu estava aí com o Zusa. Aí nesse dia eu peguei uma bola, aí driblando com ele mesmo, driblando, né? Aí tem pulsura, tá? E tem que pulsura, só um toque, pá, aí já tá colocado, né? Então só foi meter mesmo. Você foi campeão com a camisa do São Raimundo? Foi. Eu fui mais 3 vezes campeão. Quer dizer, 3 vezes, né? Essas 3 vezes foi 3 vezes mesmo. Jogadores conhecidos, assim, você lembra dos bons tempos? Qual o ataque do São Raimundo? Você lembra ainda qual era o time base do São Raimundo, apesar de todos esses atrapalhos da vida? O São Raimundo, eu me lembro bem olha, já sabe direito, tinha o Beto e tinha puxa vida, o Beto e... Não, aqui outro, o baixinho, não, um baixinho, entendeu? Que era direito, aí... Maromba, você jogou com Maromba? Maromba, joguei com Maromba. Nacinho também. Nacinho, Dão, Zuza. Mano, que mais? Mano, Zaqueu, não, Zaqueu não é muito tempo não. Zaqueu não deu muito tempo não. O Bibal é do seu tempo? Do Bibal, do meu tempo, o Bibal. Ronaldo, Alberto, Petróleo, esses pessoas assim mais conhecidos que estão. O ataque era famoso, o ataque era pela direita Papita, aí Carlos Alberto, Petróleo e Zuza, esse era o ataque. Era o ataque mais perigoso que tinha, era esse. E com esse time aí, com esse ataque aí, o São Raimundo ganhou muitos títulos, com você vestindo a 7. Isso, muitos títulos e não tinha pra ninguém, não tinha pra ninguém. Você jogava sempre com a 7? Não, eu jogava com a... Eu comecei a jogar no São Raimundo com a camisa reserva, número 14. 14. Depois vestiu a 7. Depois vesti a 7. Eu lembro. Muito tempo, né? Uma amizade assim, mais aproximada do futebol, você tem assim, ainda guarda assim, um amigo? Amigo, mais de mais intimidade. Era o meu amigo de fé mesmo, era o Zuza. Não tinha amigo melhor. Olha da pescaria, que você saiu para pescar. Nós saímos para pescar uma vez, aí eu fomos para essa casa dele, ele mora perto do como é que é? Da Sudã. Aí nós saímos para pescar, aí nesse dia que não pegou nada, mano. Nada, ninguém pegou nada. Uma decepção, você tem uma decepção do futebol? Decepção... não tem não. No meu tempo não. Uma alegria assim do futebol? A alegria tem muitas, diversas, né? Cada gol era um espetáculo. Tudo. Você parou de jogar quando? Você lembra quando você parou de jogar? Eu parei de jogar
Aí, Nos anos 80? Mais ou menos 74. 84? 74. É, 74. Eu voltei em 76, né? Eu voltei em 76. Dia eu comecei a jogar assim no esse time aí do 74 foi o ano que foram. Você jogou só no São Raimundo ou jogou em outros times, Papito? Você jogou só no São Raimundo ou jogou em outros times daqui? Joguei no Náutico. Joguei passei rápido no Norte, mas o forte mesmo foi no São Raimundo. Agora, Olha que você foi para Manaus, levaram você para Manaus, jogar no Rio Negro. você chegou a sair de Santarém para algum time, Papito? Eu saí para jogar uma época no Rio Negro, em Manaus. Foi eu e o Vareco. Fui eu e o Vareco. Fomos jogar lá. Nós jogamos no Campeonato Santareno porque nós tínhamos já estar no fim do campeonato já. No fim do campeonato, aí ninguém não colocaram nos pagados também. E na seleção santarena, você jogou, foi campeão? São Santarena, por ser uma época, eu fui um ano, passamos por lá. E graças a Deus me deu muito bem. Belém, Macapá. Belém, Macapá. E foi muito bom esse espetáculo, né? Agora, Papito, vamos falar um pouco da vida pessoal. A gente acompanha você nas avenidas, nas academias, há muitos anos. O que aconteceu com você? O que aconteceu comigo foi o time do São Raimundo não fez mais caso de eu jogar para o São Raimundo. Eles não ligaram mais. Então eu fiquei parado fora, mas não tive outra alternativa. É isso mesmo. E essa doença que você vem com ela já há alguns anos? Assim, essa doença foi AVC. Eu peguei esse AVC em 2006. Foi, mais ou menos. 2006, outubro de 2006. Foi, outubro de 2006 eu apanhei essa doença e até hoje estou com essa enfermidade, com essas consequências da doença. Mas a gente percebe que aos poucos, Papito, aos poucos você está melhorando, né? A gente já percebe aos poucos você vai melhorando. Então, aos poucos a gente já está entrando no eixo, sabe? Já está no eixo. Agora, a gente vai aos poucos adquirindo a melhoria, né? Vai adquirindo a melhoria. Então, assim, todo dia um pouquinho mais, outro dia outro pouquinho mais, e assim vai. Que tempo bom, que tempo bom, que não volta nunca mais. Que tempo bom, que não volta nunca mais. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo. Em 1935, aqui em Santarém, aí antigamente era estiva.
Mas na época que eu nasci não era ainda estiva, naquele canto que hoje estão fazendo aquela construção lá de frente do estádio. De lá eu fui para Manaus, voltei, já estava rapazinho, morava lá na Bacia, era da Cruzada de São Sebastião, era um time bom, só tinha craque lá. Aí eu saí da Cruzada, e o João Souza saiu junto comigo, ele era o secretário, eu era o conselheiro, nós saímos e formamos um time. Para jogar contra a Cruzada, aqui, só para enfrentar o Flamengo, a Cruzada, só o Banguzinho aqui na aldeia. Que enfrentava, que a gente apanhava deles, ganhava a outra. Aí nós formamos um time, aí era Aloysio, o finado Aloysio, o Piacá. Aí eu nunca pensei que fosse subir o Flamengo. Depois o Sérgio tomou conta, passou para a primeira divisão. Aí eu fui embora para Petrobras. Quando eu voltei para Petrobras, aí o Sérgio disse, eu estou precisando de ponta esquerda. Eu digo, mas eu vou voltar. Aí ele me arrumou um emprego lá como operador na TCJ. Eu fui para lá, aí joguei até 67, quando eu me casei. Aí pendurei e fui ser massagista. Eu só não fui ladrão do clube, mas o resto tudo eu fui varredor, técnico, massagista, presidente, tesoureiro, tudo eu fui no clube. Além do Flamengo, seu Guimarães, outros times, você chegou a jogar em outras equipes grandes na primeira divisão ou trabalhou como massagista? Não, como jogador nunca quis. O Chico Coimbra pelejou para me levar para lá, o Bené Bicudo. Eu não quis, porque eu dizia para eles, olha, aqui eu tenho vaga, lá eu só vou ter vaga os primeiros jogos. Depois vocês vão me pôr no banco, aqui não, aqui eu tenho vaga. Aí eu trabalhei como massagista, trabalhei no São Francisco, no São Raimundo, na época do finado que fundou o Tapajós, né? O Jácio Macambira, trabalhei lá. Fui em 77, eu fui massagista da Seleção Santarém, fomos para Belém. Voltei, fiquei sendo massagista do Flamengo. Eu fazia massagem para os outros clubes, mas era do Flamengo. Eu dizia assim, olha, eu sou massagista, já estou pago até fim do ano pelo Flamengo. Aí os outros me convidavam assim, precisavam, eu ia. Fiz umas 2 viagens com o São Raimundo para Parintins, fiz uma com a seleção para Parintins e pendurei. Parei de jogar futebol na primeira divisão, fiquei jogando só minhas peladas, até os 79 anos. Com 79 anos, em 1979, eu pendurei. Fiz a minha despedida no Clube dos 50, que eu era sócio lá. Então, uma família já tranquila. Está com quantos anos hoje? 82 anos hoje. Em Santarém, você sempre torceu para o Flamengo ou você torce por outra equipe aqui em Santarém? Não, eu era torcedor do Flamengo e fui sócio do São Francisco. O seu Abelardo Gentil me levou para lá, para o São Francisco, para ser sócio. Aí eu era sócio, mas saí, porque na época do presidente Aquino, houve lá uma desavença e eu agarrei e saí do clube. Disse que não ia mais torcer pelo São Francisco. Aí foi o tempo que eu conheci essa, que era minha esposa. Tudo era São Raimundo, aí eu fui sendo São Raimundo, hoje eu sou doente pelo São Raimundo. Seu Guimarães, um momento assim vitorioso no futebol santareno? Olha, foi contra o América. Contra o América, que nós ganhamos o América, um timaço do América, Licurgo, Tavica, o Carcela, o Ataálpa, e nós ganhamos eles de 3-2, só com 10 jogadores nossos. Assim, você já se decepcionou uma vez com o futebol santareno? Olha, já tive decepção com o futebol santareno na época de Bené Bicudo, o finado Clementino. Quelé, era Quelé, Bené Bicudo e o Dafinha. Pô, eu tive muita decepção com eles, que eles quiseram comprar o Flamengo para ser campeão e não conseguiram porque eu não deixei comprar. E vieram aqui, Cardoso veio aqui em casa, o mandato do Bené Bicudo oferecendo 30
na época 30 cruzeiros, era dinheiro que só, eu disse que a gente jogava qualquer hora que ele quisesse e aonde ele quisesse, mas era 30 mil. Aí perguntou se eu não estava enganado, eu escrevi no papel e disse, olha, é isso aqui, se ele quiser. Aí ele voltou, não veio mais. Era um título que eles queriam comprar Era um título, porque se nós fôssemos jogar com o São Francisco e perder, o São Francisco era campeão. Aí era o Fluminense, que por sinal foi o Fluminense campeão, mas eles tomaram depois do Fluminense. Lembra o ano? Não me lembro, não recordo o ano. Daquele tempo de menino, ainda tenho no meu peito muita saudade. Roda peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. Mamãe me acordava cedo, menininho toma banho, vai se aprontar. Vou ficar lhe vigiando e no caminho da escola você vê se dá um jeito de não se sujar. E sempre com os meus amigos, uma chegada na lagoa não fazia mal. E não faltava um bate-bola no campinho, improvisado no quintal.